Agradeço ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, representado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, SECEC-RJ, por ter sido premiado no edital Cultura Presente nas Redes 2, com o projeto Bairro Estácio de Sá, uma homenagem ao fundador da cidade do Rio de Janeiro, Estácio de Sá. O Estácio tem muitas histórias para contar. Leva este nome em homenagem a Estácio de Sá, fundador da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, comandante e herói da luta pela retomada da terra contra os invasores franceses. Esta justa homenagem ocorreu em 14 de novembro de 1865, quando seu nome foi dado à rua conhecida como Mata Porcos. O bairro Estácio é o berço do samba. Já foi bairro operário, zona boêmia e até a metade do século XIX era chamado de Mata Porcos, devido a um matadouro de suínos na região. O Largo do Estácio é um ponto conhecido, onde se inicia a Rua Doc Lobo, que está ao longo, atrás de mim, e a Rua Joaquim Palhares, que está à minha esquerda. Assim sendo, o Largo é famoso por ser um entroncamento que leva aos bairros de São Cristóvão, Rio Comprido e Tijuca.
comparativo da foto atual com a aquarela do pintor austríaco Thomas Ender, que entre os vários locais que retratou está o que hoje se chama Estácio, com suas antigas construções. É aqui no Largo do Estácio que situa-se também a Igreja do Divino Espírito Santo, um pequeno santuário que foi construído em um lote cedido pelo casal Correia da Costa, que entregaram também uma importância de 100 mil réis em 1745. No ano seguinte que seguiu, os moradores da região conseguiram completar a quantia para edificar a capela. No comparativo da foto atual com a aquarela do pintor austríaco Thomas Ender, aproximadamente entre 1817 a 1818, podemos verificar que atualmente sua aparência está descaracterizada. A Igreja do Divino se encontra ao longo, atrás de mim. O nome dado à rua Estácio de Sá, em homenagem a Estácio de Sá, acabou por se tornar referência para cercanias imediatas, passando a se chamar Bairro do Estácio ou simplesmente Estácio. No comparativo da foto atual de um trecho da rua após as demolições para a construção do metrô, nos anos 70 e início dos anos 80. Em fotos tiradas pelo fotógrafo Augusto Malta, podemos visualizar o comparativo.
abrange as ruas transversais e até morros próximos que se tornaram famosos e conhecidos, como o berço do samba moderno, como os morros de São Carlos, Matos Rodrigues e outrora, inclusive Chácara do Céu e parte de Matos Rodrigues. No comparativo das fotos atuais e do fotógrafo Augusto Malta, podemos visualizar o comparativo. Devido ao surgimento do samba, a popularidade do Estácio se propagou e o local passou também a ser conhecido como berço do samba, centro da grande malandragem do princípio do século XX, vizinho da Praça 11 e Mangue, zona. Foi passagem de todos os grandes sambistas que na época surgiram no Rio, da Mangueira à Portela, passando pelos compositores e cantores do rádio, que em pleno desenrolar da década de ouro do samba, aqui vinham garimpar a base do seu repertório, sambas maravilhosamente eternos. Francisco Alves, o rei da voz, cantor mais famoso do Brasil à época, é o principal exemplo. A reunião que fundaria o Bloco Carnavalesco foi realizada no dia 12 de agosto de 1927, no número 27 da Rua Maia de Lacerda. Como nas imediações funcionava uma escola normal que formava professores para a rede escolar, Ismael Silva resolveu batizar seu grupo de escola de samba, a Deixa Falar. Esta mesma escola tinha inicialmente o nome de Escola Estácio de Sá e a partir de 1932 foi criado o Colégio Estadual José Pedro Varela, que antes da demolição era situado aproximadamente nesta região que hoje se encontra parte da Praça Roberto Campos, conhecida como Praça do Metrô do Estácio. No local, que nos tempos coloniais existia, segundo alguns, um matadouro de porcos que abastecia a população da cidade com relação a este gênero alimentício. Talvez seja a hipótese mais plausível.
agora, vamos passear pelo bairro? Vamos comigo! Esta é a Praça Compositor Ismael Silva, antiga Praça Reverendo Álvaro Reis, situada entre a Avenida Salvador de Sá e a Rua Frei Caneca. A Praça Compositor Ismael Silva recebeu uma estátua de bronze, denominada de Pai das Escolas de Samba, com seu violão encostado num poste. O local escolhido, na antiga Praça Reverendo Álvaro Reis, fica em frente à quadra da Escola de Samba Estácio de Sá. No comparativo da foto do fotógrafo Augusto Malta, podemos observar que na Avenida Salvador de Sá, quando havia a passagem dos bondes, e hoje com os carros transitando pela mesma avenida. Nesta mesma Avenida Salvador de Sá, podemos observar, além dos casarios antigos ainda existentes, a Vila Operária, uma construção de 1906, considerada uma das primeiras ações do poder público no campo da habitação popular. Ela está resistindo após 116 anos. Esta é a Avenida Salvador de Sá, primo do Estácio de Sá, que mais ao longo, no cruzamento com o belíssimo castelo do Batalhão de Polícia na região do Sambódromo, bairro do Catumbi, ela se encontra com a Rua Frei Caneca, que mais adiante há uma bifurcação com a Avenida Mendes Sá, tio do Estácio de Sá, uma região em família, né? A antiga rua Mata Porcos, que passou a se chamar Rua Estácio de Sá, tinha seu início na então chamada Rua do Conde D, depois renomeada Rua Frei Caneca, logo após a proclamação da República, 1889. O famoso logradouro termina no Largo do Estácio. Nesta mesma rua Frei Caneca existia o complexo penitenciário Frei Caneca, prédio que começou a ser erguido em 1850, com o nome de Casa de Correção da Corte, na época do imperador Pedro II. O complexo penitenciário Frei Caneca era o mais antigo presídio do país. No comparativo da foto antiga com a foto atual, existe ainda o pórtico de entrada, onde hoje se encontra o condomínio Ismael Silva, mais conhecido como Condomínio dos Predinhos.
Dando passeio pelo bairro do Estácio, chegamos aqui na famosa escadaria da rua São Cláudio. Esta mesma escadaria tem o comparativo da foto que Augusto Malta tirou no passado e a foto atual. Vocês podem conferir nesse momento. A única diferença é que na época havia um carro estacionado e hoje está a minha bicicleta. Eu vim com ela pedalando, né? Dando passeio pelo bairro. Bom, como vocês já viram aqui a escadaria da rua de São Cláudio, vamos continuar o nosso passeio pelo bairro. Vamos comigo!
depois desse passeio pelo querido bairro do Estácio, não poderia deixar de finalizar aqui na esquina da rua Maia de Lacerda com a rua Estácio de Sá, que é um homenageado, fundador da cidade do Rio de Janeiro. E aqui ao meu fundo, próximo, na região próxima ao Tapume, é onde existia a Casa 27 da rua Maia de Lacerda, onde houve a reunião que gerou a fundação da primeira escola de samba, a Deixa Falar, aqui na rua Maia de Lacerda. E vamos aos agradecimentos. Primeiramente, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia, a SESEC, por ter dado aí a aprovação ao projeto e a realização. Agradecer a Samuel Augusto, que é o câmera que participou aqui do projeto, gravando comigo aqui pelo bairro, e ao Daniel, que preparou aí a edição, disponibilizando aqui a edição do projeto para estar no ar. Muito obrigado a todos e até um próximo projeto. Um abraço. Viva as raízes do Estácio!